Hoje a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo por baixo dos panos no mercado de ações brasileiro. Porque assim, a gente olha os gráficos, vê o Ibovespa subindo, batendo recorde, mas tem umas forças bem interessantes atuando em direções opostas. E a nossa missão aqui é tentar entender essa briga de gigantes, né? E o que ela significa na prática. É uma ótima forma de colocar. Porque, de um lado, a gente tem um investidor estrangeiro, o gringo, comprando com um apetite, assim, enorme. E do outro, o investidor local. Seja a pessoa física ou até os grandes fundos, parece que está indo na contramão, vendendo. É uma verdadeira transferência de ações acontecendo bem na nossa frente. Exato. E no meio disso tudo aparecem umas histórias bem curiosas, né? A gente vai investigar como uma empresa, tipo a Bradespar, consegue pagar dividendos que são muito maiores que os da Vale, sendo que o dinheiro vem justamente da Vale. Parece até mágica, mas tem uma explicação lógica. Com certeza. E tem também uma tese que, olha, tá ganhando corpo. A de que, se o humor do investidor local virar, pode simplesmente faltar papel na bolsa. Ou seja, faltar ações para comprar, o que poderia levar a uma alta bem expressiva. E para fechar, vamos analisar um movimento que deu o que falar. A venda de mais de R$ 1 bilhão em ações do Banco do Brasil por um dos maiores investidores do país, o Lírio Parisotto. Perfeito. Então vamos começar por essa dinâmica principal: quem está comprando e quem está vendendo. Pelos dados, o capital estrangeiro está realmente ditando as regras do jogo, certo? Completamente. Os números, assim, eles não mentem. O investidor estrangeiro responde por algo entre 55% e 60% de todo o volume negociado na Bolsa Brasileira. E a correlação é histórica, muito direta. Quando o saldo deles é positivo, ou seja, eles compram mais do que vendem... O Ibovespa sobe. Exato. O Ibovespa tende a subir. Quando o saldo é negativo, o índice sofre ou anda de lado. O momento atual, com máximas, coincide com um fluxo positivo muito forte vindo de fora. Mas essa dependência toda do capital de fora, isso não é um risco gigantesco? Quer dizer, se o humor lá fora mudar de uma hora para outra, eles fecham a torneira e a nossa bolsa desaba. Esse é o grande ponto. O risco existe, é real, mas o fluxo não vem à toa, sabe? A gente tem que olhar o cenário global. Com a perspectiva de queda de juros nas economias desenvolvidas, como nos Estados Unidos, o capital global começa a procurar mais retorno. E aí, o Brasil se torna um alvo natural. Nossos ativos ainda são considerados baratos em dólar e nosso juro real, mesmo caindo, continua muito atrativo. Eles estão buscando rentabilidade. Entendi. Enquanto o dinheiro de fora busca oportunidade aqui, o investidor daqui parece estar fazendo o caminho inverso. As pessoas físicas, por exemplo, elas estão vendendo. Estão vendendo e com força. Recentemente, a gente teve o registro da maior venda líquida diária da história por parte de pessoas físicas. Foi algo em torno de R$ 1,5 bilhão, num único dia. Uau! 1,5 bilhão. Mas isso é um sinal de pânico ou é mais uma estratégia? Eu diria que é uma estratégia. E bastante racional. Pense em quem comprou ações lá na baixa. Agora, com a bolsa nas máximas, a pessoa olha o lucro no home broker e pensa: vou realizar uma parte, né? Colocar esse ganho no bolso. E com a nossa renda fixa ainda pagando juros bem consideráveis, para muitos é uma decisão prudente, garantir um bom retorno com menos risco. Faz todo sentido. E os grandes jogadores locais, os fundos de investimento, eles deveriam estar liderando a alta, mas não é bem isso que está acontecendo. A situação dos fundos é a mais complexa de todas. Eles vêm de um período muito longo de resgate, sabe? Quer dizer, mais dinheiro saindo do que entrando. Com isso, a alocação deles em ações está num dos níveis mais baixos que a gente já viu. Com dados de dezembro de 2025, de um total de 7,8 trilhões de reais sob gestão, só 8,7% estavam em ações. Isso é muito pouco. Mas por que eles não aproveitam a alta para voltar a comprar? É medo. É uma questão quase de sobrevivência. Imagina um gestor que sofreu resgates por 2 anos seguidos. Ele fica com receio de apostar numa alta, aí o mercado vira e isso causa uma nova onda de saques, entende? Muitos preferem ficar mais conservadores para estancar a sangria. E além disso, as próprias instituições financeiras que vinham comprando
recentemente viraram a mão, também passaram a vender. Então, o cenário é esse. A família brasileira, os fundos e os bancos estão, na prática, entregando suas ações para os investidores estrangeiros. Essa troca de mãos é fascinante e falando em encontrar valor onde outros não veem, isso me leva ao nosso próximo ponto. O quebra-cabeça da Bradespar e da Vale. Como é possível a Bradespar pagar um dividendo quase 50% maior se a fonte do dinheiro é a própria Vale? Onde que está o segredo? O segredo tem nome: desconto de holding. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar a estrutura. A Bradespar, ela é basicamente uma empresa que existe para ser uma grande acionista da Vale. Ela possui 3,83% de toda a Vale. Certo, então é como se fosse um cofre que guarda ações da Vale. Exatamente, é um cofre. E esse cofre com as ações da Vale, na cotação recente, valia quase 13 bilhões de reais. Somando um dinheirinho que a Bradespar tem em caixa, uns 220 milhões, o valor total dos ativos dela chega a 13,1 bilhões de reais. Esse é o valor intrínseco, é o que ela vale de fato. Ok, 13,1 bilhões. E quanto custa para comprar a Bradespar inteira na bolsa? E é aí que a mágica acontece. O valor de mercado da Bradespar, ou seja, o preço de todas as suas ações somadas, é de apenas 8,3 bilhões de reais. Espera aí. Então, você está me dizendo que eu posso pagar 8,3 bilhões por algo que contém 13,1 bilhões em ativos? Isso parece bom demais para ser verdade. Cadê a pegadinha? A pegadinha é o desconto. Nesse caso, um desconto de 36%. É normal que uma holding negocie com algum desconto, sabe? Talvez 10%, 15%, por causa de custos administrativos, impostos, uma certa ineficiência. Mas um desconto de 36% é algo muito fora da curva, um dos maiores da história da empresa. Na prática, é como se você estivesse pagando R$ 8,30 por um bem que vale R$ 13,10. E isso se reflete em outros indicadores, imagino. A empresa parece mais barata em todas as métricas. Em todas. Se você olhar o indicador de preço sobre lucro, o da Bradespar está em 8,2, enquanto o da Vale está em 12,6. Se a gente olhar o preço sobre o valor patrimonial, o da Bradespar é 1 e o da Vale é 1,7. Não importa o ângulo que você analise, a Bradespar parece significativamente mais descontada. E é daí que vem o dividendo maior. Exatamente daí. O resultado final vai direto para o bolso do acionista. Como você compra ação com um grande desconto, o dividendo que a Vale paga e que a Bradespar repassa se torna proporcionalmente maior em relação ao preço que você pagou. Por isso o dividend yield da Bradespar chega a 14%, enquanto o da Vale fica em 9,2%. O dinheiro é o mesmo, mas o preço de entrada mais baixo, ele turbina o seu retorno. Fica bem claro que existem essas distorções no mercado. E isso me faz pensar. Se o investidor local, que está vendendo agora, decidisse voltar para a bolsa, o que aconteceria se todo esse dinheiro represado voltasse de uma vez? Isso nos leva direto para a tese de que vai faltar papel. É uma ideia que parece contraintuitiva, mas que tem fundamento. Nos últimos anos, a oferta de ações disponíveis na bolsa diminuiu. Muitas empresas fecharam capital, ou seja, foram compradas e saíram da bolsa. Outras, como a própria Vale, Petrobras e os bancos, fizeram programas gigantescos de recompra, tirando bilhões de reais em ações de circulação. Então é como se as prateleiras do supermercado de ações estivessem com menos produtos disponíveis. Perfeita analogia. As prateleiras estão mais vazias. Agora imagina o seguinte, a gente falou que os fundos locais têm 7,8 trilhões de reais, com só 8,7% em ações, né? Se essa locação subir um pouquinho, digamos para 10 ou 12%, que ainda seria um nível baixo historicamente, nós estamos falando de centenas de bilhões de reais entrando na bolsa para comprar ações. Seria uma demanda massiva para uma oferta enxuta. A consequência lógica seria uma forte pressão de alta nos preços. E isso sem nem contar o dinheiro que está parado em outras aplicações, como na renda fixa, certo? Sem dúvida. Os dados do Tesouro Direto, por exemplo, são impressionantes.
Em novembro de 2025, o estoque de títulos nas mãos de investidores pessoas físicas ultrapassou os 200 bilhões de reais. Pensa que se uma pequena fração desse montante decidir migrar para a renda variável em busca de mais retorno, o impacto já seria enorme. É um potencial de crescimento que parece não ter fim. É gigantesco. E vale sempre lembrar um dado de contexto. Estima-se que apenas uns 2% da população brasileira investe ativamente, seja em ações ou no Tesouro Direto. Nos Estados Unidos, esse número passa de 50%. Isso mostra o oceano de oportunidades para o crescimento do nosso mercado de capitais a longo prazo. Ainda tem muito espaço para mais gente e mais capital entrarem no jogo. Certo. E essa ideia de ter tanto dinheiro represado esperando um gatilho para entrar me faz pensar numa movimentação recente que parece ir na contramão disso tudo. O caso do investidor Lírio Parisotto, que vendeu uma posição enorme em Banco do Brasil. Como que essa decisão se encaixa nesse cenário todo? É um excelente ponto, porque mostra que o mercado nunca anda numa só direção. Antes de analisar a estratégia dele, vale esclarecer um ponto técnico sobre imposto de renda que confunde muita gente. O fundo de investimento dele, como outros, possui uma vantagem tributária importante. Ele não paga imposto de renda sobre o lucro na venda de uma ação. Nem sobre os dividendos ou juros sobre capital próprio que ele recebe? Exato. Os juros sobre capital próprio, que são aquela outra forma que as empresas têm de distribuir lucros, também entram no fundo sem imposto imediato. O imposto de 15% sobre o lucro total só é pago pelo cotista lá no final, quando ele resgata o dinheiro do fundo. O que, na prática, permite que os juros compostos trabalhem com mais força ao longo do tempo. A bola de neve fica maior. Perfeito. A postergação do imposto é um benefício enorme. Agora, vamos à movimentação. Entre novembro e dezembro de 2025, os relatórios do fundo mostram vendas assim massivas de ações do Banco do Brasil. Foi uma venda de centenas de milhões de reais. E uma parte relevante desse dinheiro foi usada para comprar o quê? Justamente ações da Bradespar, aproveitando aquele desconto que a gente acabou de discutir. E qual foi o resultado final na carteira dele? Foi uma simples troca ou foi uma redução drástica mesmo? Foi drástica. Historicamente, Banco do Brasil era uma das maiores posições da carteira dele, algo que variava entre 20% e 30% do total. Era uma das suas principais convicções. Depois dessas vendas, a posição despencou para apenas 4%. Sair de quase um terço da carteira para um percentual tão baixo é um movimento muito, muito forte. Uma redução dessa magnitude parece um recado bem claro. É como se ele estivesse dizendo: eu não acredito mais tanto assim no futuro dessa empresa ou desse setor. Essa é a leitura mais óbvia. Uma grande mudança de visão. Sugere que ele vê mais risco ou, talvez, menos potencial de alta para o banco daqui para frente. No entanto, e aqui está o outro lado da moeda, um movimento desses é um sinal definitivo de que a ação vai cair. A história recente do próprio Parisotto nos ensina que não. Como assim? Em 2022, ele fez um movimento muito parecido. Vendeu uma grande quantidade de ações do Banco do Brasil, também reduzindo bastante a sua exposição. E o que aconteceu com a ação logo depois? Disparou? Valorização de mais de 100%. Ele ficou de fora dessa alta impressionante. E o mais curioso é que, em 2024, ele teve que recomprar as ações a um preço muito superior ao que tinha vendido. Que lição que fica disso tudo? A lição é de humildade. Mostra que até os investidores mais experientes, bilionários, com acesso às melhores informações, às melhores equipes, eles podem errar o timing do mercado. E errar feio. Uma grande venda é um dado importante, um sinal a ser observado, mas nunca deve ser tratado como uma profecia ou uma garantia de desempenho futuro. Recapitulando nossa conversa, fica a imagem de um mercado em cabo de guerra. De um lado, o capital estrangeiro com muito dinheiro comprando e sustentando a alta, do outro, o investidor local vendendo, seja para realizar lucros ou por pura cautela. E no meio desse campo de batalha, a gente viu que surgem oportunidades, como os descontos em holdings, como a Bradespar, que podem turbinar os dividendos. E também destacamos esse potencial gigantesco do capital local, que está à margem do jogo. Se esse dinheiro decidir entrar, o impacto pode ser enorme, principalmente com menos ações disponíveis no mercado. E, por fim, o caso do Banco do Brasil nos lembra que seguir os movimentos dos tubarões sem um olhar crítico pode ser bem perigoso. Eles também erram. Exato. E
Tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Com os locais vendendo para os estrangeiros e com esse mar de dinheiro esperando na renda fixa e nos fundos, a questão não parece ser se o investidor local vai voltar para a bolsa, mas sim o que precisa acontecer para ele voltar. Qual será o gatilho? E quando esse gatilho for acionado, os preços que a gente vê hoje na tela serão lembrados como uma grande oportunidade que passou ou como o topo de uma euforia que enganou muita gente. Hoje, nosso foco é uma movimentação que realmente chamou a atenção do mercado. A venda massiva de ações do Banco do Brasil por um de seus mais notórios investidores, o Lírio Parisotto. E a grande questão aqui é: essa decisão, vinda de um investidor tão experiente, é um sinal de alerta sobre o futuro do banco? Ou é só uma manobra estratégica pessoal que não deveria influenciar mais ninguém? Eu defendo que um movimento dessa magnitude deve sim ser visto como um indicador bem relevante. E eu vou argumentar que basear as próprias decisões na jogada de um único investidor, por mais bilionário que ele seja, é uma armadilha bem perigosa. Olha, para mim, a venda é um sinal inequívoco. O Banco do Brasil chegou a representar quase 30% da carteira dele. Uma redução assim, drástica, para apenas 4%. E isso não é um simples rebalanceamento de rotina, né? É uma clara mudança de convicção. Em novembro, ele se desfez de quase R$500 bilhão em ações e moveu a maior parte do dinheiro para a Bradespar. Quando um investidor com um histórico tão profundo em uma empresa faz uma saída desse tamanho, o mercado inteiro deveria, no mínimo, se perguntar por quê. Olha, minha perspectiva é diferente, porque a gente precisa ter memória. Em 2022, o mesmo investidor fez uma venda muito parecida, e foi pouco antes de as ações do Banco do Brasil dispararem mais de 100%. Ele ficou de fora de toda essa alta e, segundo consta, precisou recomprar os papéis em 2024 por um preço bem menos atrativo. Isso só prova que até os melhores erram o timing do mercado, sabe? A venda de agora pode ser simplesmente mais um erro de avaliação e não um presságio. Entendo o seu ponto sobre 2022, mas o contexto agora é completamente outro. A alocação em Bradespar revela uma tese de investimento muito clara. Ele está trocando um ativo por outro que, na visão dele, tem mais potencial. Ele está de olho no desconto de holding de quase 40% da Bradespar em relação à Vale. Na prática, o que ele está fazendo é comprar ações da Vale com um grande abatimento, através da sua empresa controladora. Não é uma simples venda para embolsar lucros, é uma aposta comparativa. Ele está dizendo com todas as letras que enxerga mais valor em outro lugar. Não, concordo que a tese da Bradespar é interessante sim, mas isso não invalida necessariamente a tese do Banco do Brasil. A decisão pode ser tido motivada puramente pela oportunidade que ele viu na Bradespar e não por alguma deterioração fundamental no banco. O investidor de varejo, que não tem o mesmo capital para fazer apostas tão grandes e concentradas, pode se dar muito mal tentando replicar essa lógica. O erro dele em 2022 é o exemplo perfeito do perigo de seguir o guru e abandonar a própria análise, né? Mas será que a gente pode mesmo tratar um movimento dessa escala como um mero erro de timing ou um capricho pessoal? Ignorar isso me parece, para mim, beira a negligência. Estamos falando de uma posição que foi o pilar da carteira dele por anos. A saída deveria, no mínimo, forçar qualquer investidor a reavaliar rigorosamente os riscos. Que problemas ele pode estar vendo que o mercado ainda não colocou no preço? É uma questão básica de gestão de risco. Certo. Mas a questão é que os motivos podem ser totalmente particulares ou ligados a uma estratégia de portfólio que não se aplica a mais ninguém, sabe? Ele pode estar realizando lucro para financiar um projeto pessoal ou simplesmente mudando a filosofia de investimento dele. Tirar a conclusão de que a empresa vai mal por causa disso é um salto lógico, é muito perigoso. A disciplina do investidor de longo prazo exige que se confie na própria análise, não na de terceiros, por mais bem-sucedidos que eles sejam. Então, para resumir a minha posição, a venda massiva de ações do Banco do Brasil, feita por um investidor que conhece a empresa intimamente, somada à realocação estratégica do capital, deve ser interpretada como um forte sinal de alerta. É um indicativo de que a percepção de risco-retorno sobre esse ativo pode ter mudado de forma fundamental.
E, por outro lado, eu reitero que a história recente nos ensina que até os maiores investidores tomam decisões de timing equivocadas. A venda pode ser um novo erro ou refletir motivações que são irrelevantes para o investidor comum. Focar nos fundamentos da empresa e seguir uma estratégia própria continua sendo, para mim, a abordagem mais prudente. No fim das contas, a decisão de um grande investidor oferece sem dúvida dados valiosos, mas a sua interpretação nunca é simples. Analisar tanto as razões por trás da venda quanto os motivos para ter cautela é essencial para que cada um possa formar a própria convicção. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.